receberam em si mesmos a paga do seu pecado. Disse Jesus: um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Nós podemos ter aqui em nossas mãos uma vasilha cheia de trigo preparado. Ele pode não crescer por um bom tempo, mas se nós derramarmos uma pitada de fermento nesta massa, toda ela irá se inchar, crescer. E é isto que o pecado inicial nos trouxe. Um pecado tão pequeno aos olhos dos homens, que gerou um grande mal para toda a raça humana. Mas o maior pecado de Adão e Eva não foi comer do fruto, foi a sua desobediência para com Deus, por eles ter dado mais crédito à voz da serpente, e no caso Eva deu crédito à voz da serpente e Adão deu mais crédito à sua mulher do que a Deus, que eles pagaram este preço. Então tome cuidado, irmão amado, para você não estar dando crédito mais à voz do seu companheiro ou de Satanás que sussurra o pecado aos seus ouvidos, do que está dando ouvido à voz de Deus. Lembre-se de uma coisa: o pecado, ele traz consequências. Se você escolher viver em pecado, receberá a condenação eterna. Mas se você, a partir de hoje, amado, decidir praticar o que agrada ao Senhor, então eu te garanto, não por minha própria palavra, mas pela palavra do Senhor, que serás próspero no nome de Jesus. Próspero em qual sentido? Em tua vida espiritual. Terás vida em abundância. Pois certa vez, uma mulher, ouvindo Jesus pregar, disse acerca de Jesus: bem-aventurado os seios nos quais tu mamaste. E Jesus disse: antes, mais bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a cumprem. O apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos fazer nada por parcialidade, ou seja, este mandamento eu irei cumprir, mas este não. Como este mandamento é grande, eu irei cumprir, mas este pequeno mandamento eu não irei cumprir. Ele não é necessário, né? Jesus há de me perdoar. Irmão, não seja iníquo. Não feche os seus olhos para a verdade. Você sabe que tem a obrigação de obedecer tudo quanto Deus nos ordenou, porque está escrito em 1 Josué, capítulo 1 Josué, perdão, irmãos, Josué capítulo 1, está escrito: medita no livro desta lei de dia e de noite, para fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Só assim, irmãos, para prudentemente se conduzir diante do Senhor, é necessário atentar para toda a sua palavra, para a obedecer. Deus ordenou a Josué que meditasse em todo o livro da lei para cumprir em tudo quanto está escrito. Não parte, tudo. Medite na palavra do Senhor para obedecer tudo que Ele tem lhe ordenado. Porque se você desobedece a um mandamento do Senhor deliberadamente, então você não tem como dizer que Deus é seu Pai. Porque o próprio Senhor Jesus nos disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis as coisas que eu vos mando? E a Bíblia diz ainda mais que o Senhor Jesus é causa de eterna salvação.
para todos os que lhe obedecem. Ele é eterna causa de salvação para os que lhe obedecem. Seja obediente, pois a palavra do Senhor também nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar, e sujeitar-se do que sacrifícios. Talvez você ofereça a Deus louvores, cânticos, mas saiba que nada disso é mais importante diante de Deus que a sua obediência para com a sua palavra. Como já disse no princípio do nosso estudo, já dizia o Senhor: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. Nós precisamos guardar esta exortação, esta repreensão do Senhor em Oséias capítulo 4, versículo 6, onde o Senhor Deus nos diz, meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas almas estão indo para o inferno, infelizmente, meus amados irmãos, por falta de conhecimento acerca do que é bom aos olhos de Deus e acerca do que é mal aos olhos de Deus. Por isso elas não conseguem discernir o que é agradável e o que não é agradável aos olhos de Deus, e acabam praticando o que é mal aos olhos do Senhor. Mas saiba que se você aceitou a Cristo de todo o seu coração e de toda a sua alma, há alguém que trabalha em sua vida, o Espírito Santo de Deus. Mas para você ouvir a sua voz, é necessário buscá-lo de todo o vosso coração, porque o Senhor Deus disse: e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Se nós não buscarmos a Deus de todo o nosso coração, não poderemos jamais achá-lo. Mas se o buscarmos de todo o nosso coração, poderemos claramente ouvir a sua voz e diferenciá-la da voz do nosso coração. Porque o nosso coração, às vezes, pode estar nos enganando. Como disse o Senhor Deus em sua palavra, mais enganoso do que todas as coisas é o coração do homem. Nós precisamos lembrar disso, irmãos. Talvez o seu coração possa dizer: não, isto não é pecado aos olhos do Senhor. Mas não dê atenção ao seu coração. Ouça antes a voz do Espírito Santo de Deus, como está escrito em Apocalipse. Está escrito em Apocalipse que nós devemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Deem ouvidos, irmãos. Deem ouvidos à voz do Espírito Santo. Ele fala com a sua igreja. Desde sempre ele fala com a sua igreja. Para sempre há de falar com a sua igreja. Continuamente fala com a sua igreja. Basta que nós quebrantemos o nosso coração para ouvir a sua voz. E quando ouvirmos, teremos certeza de que o Senhor está cuidando de nós e que Ele verdadeiramente é o nosso Pai. Porque Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O ato de seguir a Cristo como ovelha é muito mais profundo do que simplesmente ir para a igreja. Você segue a Cristo ao ir para a igreja, isso é verdade. Mas seguir a Cristo é algo muito mais profundo do que a grande maioria das pessoas pensa. Seguir a Cristo significa renunciar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Porque sem fazer isto, irmãos, nós jamais poderemos entrar no reino dos céus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Guardem essas palavras em seus corações, irmãos. Não sejam desobedientes para com Deus. A partir de hoje, passem a praticar a vontade de Deus. E se você possui alguma dúvida a respeito deste assunto, consulte alguém que é infalível. Dobre o teu joelho e peça ardentemente a direção do Espírito de Deus. Não tente ouvir o seu coração, porque muitos têm dito: ouço a voz do Espírito. Mas quem na verdade fala com ele é o seu coração, enganando-se a si mesmo. Aprendam a ouvir a voz do Espírito, irmãos, e vocês ouvirão
Não usei joias, porque disto não me agrado. Verdadeiramente esta é a palavra do Senhor. Mas para ouvir esta palavra, vós deveis abrir os vossos ouvidos para ouvir o que o Espírito de Deus está a falar. Que Deus abençoe, meus irmãos. E que a paz do Senhor esteja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém.